Oi, pessoal, bom dia. Bom, espero que todo mundo tenha passado bem a semana. Hoje, deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês os exercícios dessa semana. Aqui. Nessa semana, na aula teórica, vocês viram basicamente os comandos de repetição, né? E os comandos de repetição principalmente são while, do while e for. E daí a estrutura de dados mais usada para esse tipo de comandos, dentre as que vocês viram até agora, né, é vetor. Na verdade, a primeira estrutura de dados. Né? Vocês lembram que vocês costumam ainda usar os tipos básicos da linguagem. Os tipos de dados básicos da linguagem, que são char para caracteres, int para inteiros, float para reais, né, ponto flutuante. Existem ainda long para ponto flutuante maior ou com maior precisão. E void, que embora seja para não armazenar nada, para sinalizar que não vai armazenar nada, também é considerado um tipo básico de Pascal, de C. Existe ainda um tipo bool, B-O-O-L, booleano, mas esse, embora tenha na maior parte dos compiladores, ele não é obrigatório. Então, nem todos os compiladores se possuem. E daí a ideia dele é para a gente armazenar booleanos, ou seja, verdadeiro e falso, o que dá para fazer com inteiros. Né? Como vocês sabem, o C considera zero falso e qualquer número diferente de zero verdadeiro. Algumas linguagens só consideram zero falso e um verdadeiro. Então, quando a gente for programar, é assim que a gente deve fazer, né? Para facilitar, enfim, que outras pessoas vejam, entendam o programa e tudo mais. Mas, se a gente for fazer alguma conta, é bom a gente saber que, se a gente for pegar o resultado, o C vai considerar zero falso e qualquer número diferente de zero, ele vai considerar verdadeiro. Bom, então esses são os tipos básicos de dados. Bom, hoje já vou pedir desculpas para vocês. Eu tomei a segunda dose da vacina e deu uma reação na garganta. Então eu vou fazer umas interrupções mais que eu costumo fazer, tá? Para tomar água, enfim, pegar pastilha e coisas assim, tá bom? Então já peço desculpas, tá bom? E então vou dar umas interrupções assim, mais de boa. Bom, isso dos tipos básicos de dados, né? Então, void, char, int, float e double. E sempre que a gente estrutura algum dado, ou seja, faz um arranjo entre esses tipos básicos de dados, a gente vai chamar isso de estruturas de dados. E as estruturas de dados, elas vão ser muito importantes, tanto que vocês veem que depois de ALP, vocês vão ter duas disciplinas de estruturas de dados. Estruturas de dados 1, na sequência de ALP, e estruturas de dados 2 também. Então, a ideia das estruturas de dados é que elas criem abstrações, ou seja, formas da gente pensar o problema mais próximos do que a gente, ser humano, consegue pensar. A primeira das estruturas de dados que vocês estão vendo são os vetores. Os vetores são estruturas de dados unidimensionais, né? Tipo uma cadeia, uma sequência de dados e homogêneos. Então, os dados que vão ter no vetor são homogêneos. Então, você pode fazer um vetor de inteiros ou um vetor de floats ou um vetor de chars, né, de caracteres, que a gente costuma chamar de strings, ou um vetor de doubles e assim por diante, tá? Então, vai ser uma sequência
de dados homogêneos, de dados do mesmo tipo. De boa. E daí, como a aula teórica e os exercícios de hoje vão evidenciar, a ideia é que a gente possa analisar sequências de valores, né? Esses valores podem ser numéricos ou não, né? Como a gente falou, podem ser sequências de letras. Mais para frente a gente vai ver sequências de palavras, sequências de registros e assim por diante, tá bom? Bom, a outra coisa que vocês viram essa semana são os comandos de repetição, né? Em particular, esses comandos tá projetado já, né? Tá. Então, esses comandos aqui, ó. While, do while e for. Tá? Esses são os principais. Acho que a gente chegou a citar na semana passada que qualquer programa em computação pode ser escrito com 3 tipos de construções básicas. Sequência é colocar um comando depois do outro. Seleção, que é você poder selecionar um comando ou um grupo de comandos ou outro, por exemplo, com ifs ou switch cases, por exemplo, e repetições. Então, toda linguagem de programação tem pelo menos um tipo de cada uma. Aqui a gente está vendo 3 tipos de comando de repetição: while, do while e for. Embora a gente possa usar muitas vezes uma no lugar da outra, a gente vai tentar usar, pelo menos nesse começo de curso, né, usar da forma mais recomendada. Qual é a forma recomendada? Se você já souber quantas vezes você vai fazer o comando ou os comandos, você vai usar for. Então, for é recomendado para ser usado quando eu já sei o número de repetições que eu vou fazer. Então eu vou fazer 3 repetições, vou fazer 5 repetições. Eu já li N, então eu já sei quanto vale N. E vou fazer N repetições. Então eu vou usar o for, beleza? Quando eu não souber o número de repetições que eu vou fazer, eu vou usar o while ou do while. E como é que eu vou escolher o while e do while? O do while eu posso usar sempre que eu tiver que executar pelo menos uma vez. Aí eu posso usar o do while. E o while eu posso ter que executar o comando ou a sequência de comandos, né, o loop, de 0 a n vezes. Então pode ser que eu não vá executar nenhuma vez. Eu vou testar uma condição antes de começar a executar. Legal? Então é isso. Vamos para esses exercícios, né? Esses primeiros, sempre usar assim. Já sei quantas repetições vou fazer. Uso for. Não sei quantas. Uso while ou do while. Lembrando que do while sempre, quando eu for executar pelo menos uma vez. Tipo, o N nunca vai ser 0. Tá? Beleza? Bom, aí a gente tem aqui os exercícios da semana e tem, não sei se a professora Angela falou para vocês, que a gente vai ter, ao longo do semestre, vários exercícios para entregar no próprio dia da aula. E esse vai ser o primeiro, então, tá bom? Que é o exercício 7, beleza? Então já tem uma atividade lá no Canvas. Depois vocês entrem lá, Canvas, na opção tarefas, e já tem uma tarefa lá, beleza? E daí é nessa tarefa que vocês vão postar. Vocês vão postar o exercício 7, beleza? Até o final da aula de hoje. Então, vocês vão ter esse tempo, então, para postar o exercício 7, tá bom? O exercício vai ser feito em duplas. Então, vocês podem se separar em duplas. E daí um só vai postar, beleza? Vamos ver qual que é esse exercício 7, né? Para vocês saberem o que vocês vão ter que entregar hoje. Então, vamos ler. Escrevam, então, de novo, em duplas, beleza?
quando vocês tiverem fechado as duplas, se vocês... eu pedi já no enunciado para vocês colocarem os nomes e IRAs de ambos, tá? Lá na tarefa do Canvas. Mas para não ter erro, né? Caso alguém esqueça, se vocês puderem colocar aqui no chat, tá? As duplas de vocês, eu agradeço. Tá? Enquanto isso, vamos ler e vamos entender o problema. E daí os demais problemas vocês podem fazer depois, né? Que terminarem, enfim. E durante a semana também. Beleza? Tem... não é o 7, tá? Tem 2 problemas um pouquinho mais difíceis anteriores, tá? E daí, se vocês tiverem dúvidas neles, na semana que vem a gente faz juntos. De boa? Mas daí vocês vão ter uma semana inteira para pensar. Antes de fazer esse, vamos falar uma outra coisa aqui da estrutura de programação. A gente vai caminhando para programas cada vez um pouquinho mais elaborados. Os programas que a gente está começando a ver agora são a segunda classe de programas mais elaborados, né? A segunda menos simples, digamos assim. Então, a primeira que a gente estava vendo até agora é chamada de 1, ou Big O1. Vou colocar aqui no chat. Como eu não tenho um O de tipo diferente, imagina que esse O é um pouquinho maior do que 1. Então, O1, né? Que a gente chama de Big O. E o que quer dizer isso aí? Que você sempre tem uma quantidade constante de comandos. Então, você colocava lá 10 comandos. Então, ele sempre executar 10 comandos, ou 12 comandos, ou 7 comandos. Agora, a gente está entrando em problemas que a gente chama de Big O-N, onde a quantidade de comandos que vocês vão fazer vai ser linear, beleza? Isso quer dizer que vocês podem fazer N comandos, tá? Vocês vão ler um N, tem N informações, por exemplo, o vetor tem tamanho N, vocês podem fazer N comandos, ou 2N comandos, ou 2N mais 3, que tem outros comandos separados. Então, é sempre um polinômio de grau 1, de boa? E depois, mais para frente, a gente vai ver outros. Vocês já podem imaginar quais são os próximos, que vão ser os Big O, N ao quadrado, N ao cubo, N à quarta, etc. Depois, em estruturas B, estruturas 2, vocês vão ver os 2 elevado a N, 3 elevado a N, 4 elevado a N, até N elevado a N. Bom, esses programas que a gente está fazendo, então eles vão fazer N, ou 2N, ou 3N, ou 4N instruções, dependendo do N, dependendo do tamanho do vetor, beleza? Bom, quando a gente for escrever esses programas, tentem dividir em 3 fases. Uma fase de coleta de dados, onde você vai ler os dados, às vezes você vai ler o N e ler o vetor ou os vetores, beleza? Então, aí você vai ter fors ou whiles, por exemplo, para fazer a leitura dos dados. Depois você vai fazer a execução do programa, o que o enunciado estiver pedindo, de boa? E normalmente nessas estruturas de dados, você também vai ter whiles, fors ou do whiles, beleza? E uma terceira fase, onde você vai imprimir os seus resultados. Daí você pode imprimir só um número, por exemplo, ou imprimir vetores. Se você for imprimir os vetores, você de novo vai usar fors, por exemplo, ou whiles ou do whiles. De boa? Então pensem sempre nessas 3 fases. Então vamos lá ao nosso enunciado de hoje. Se pode ser um trio. Bom, na minha lista aqui, vocês são 21. Então, sim, pode ser. Tá? Falou. Bom, vamos ao enunciado, então. Legal? Tendo isso em mente, a ideia enfim, daí a gente já começar a estruturar, quando a gente lê o enunciado, já começar a pensar nessas coisas. Então, ó, escreva um programa
que leia e armazene dois vetores distintos, usando equivalência de índices. Um vetor com RA do aluno, que é esse aqui de cima, e um vetor com a sua nota. O que quer dizer equivalência de índices? Olha, que o aluno cujo RA é 55, nesse exemplo, tem a nota 5,5. O aluno cujo RA é 66 tem a nota 6,5. Equivalência de índices, beleza? Então, na posição 0 desse vetor está o RA, e na posição 0 desse vetor está a nota correspondente. E assim por diante. Por exemplo, na posição 7 do vetor está o RA, que nesse exemplo é 45, e a nota 7. De boa? Ai, desculpa, esqueci de mutar. Bom, então vamos continuar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler esses vetores, tá bom? Lembra que a gente tem 3 fases do programa: leitura, depois fazer o que o enunciado pede e depois imprimir. Então, escreva um programa que leia e armazene 2 vetores distintos, usando equivalência de índices, o RA do aluno e a sua nota. De boa? Encerrando a entrada de dados quando o vetor estiver completo, 30 alunos, ou né? Ou quando o RA digitado for 0. De boa? Então, aqui já está falando qual o valor do nosso N, qual o valor máximo de entrada. De boa? 30 alunos. Portanto, o tamanho do vetor, o vetor tem que ter pelo menos 30 posições para poder armazenar 30 valores. Por que eu não quero vetores maiores que 30? Porque senão a gente ia desperdiçar espaço. Ia pedir espaço e não ia usar. Então, às vezes, a gente pode pedir um número a mais, 2 números a mais, mas você não vai pedir, por exemplo, um vetor de 300 posições, tá bom? Então, você vai pedir um vetor de pelo menos 30 posições, mas não muito mais que isso, de boa? E você vai ler até o vetor estar completo ou até a pessoa digitar o RA 0. Daí pode ser que essa turma tenha menos que 30 alunos, então. De boa? Então, essa é a fase de leitura. Depois, continuando aqui o enunciado. Em seguida, imprimo o RA e a média do aluno que teve a maior média da sala. Portanto, a última fase, você vai imprimir isso aqui, ó, o RA e a média. O RA está no primeiro vetor e a média está no segundo vetor, do aluno que obteve a maior média da sala. Portanto, antes de você imprimir, de vocês imprimirem, qual vai ser o processamento? É percorrer o vetor para saber quem teve a maior média. Nesse exemplo aqui, ó, quando eu percorrer o vetor de médias, né? A maior média eu vou reconhecer pelo vetor de médias. Eu vou ver, olha, que esse cara aqui é que teve a maior média. Beleza? A maior média é 9,5. Em que posição que ele está mesmo? Na posição 4 do vetor. Então, o RA desse cara é o RA que está na posição 4 do vetor de RAs. Beleza? É isso que eu vou imprimir. Beleza? Então, ó, na saída impressa, o que eu vou imprimir? O vetor de RAs, que é esse de cima, que é um vetor de inteiros, beleza? Ó, um vetor de inteiros. Veja que aqui no enunciado está falando que o vetor pode ser fictício, ó, ele não precisa ter todos os dígitos de um RA como o da PUC, por exemplo, tá? Só para testes. Nesse teste aqui, né, os RAs têm 2 dígitos, por exemplo. Vão até, por exemplo, 99, tá bom? E as notas estão num vetor de reais, estão no vetor de floats, de boa? Então, a saída, você vai imprimir o vetor de RAs, o vetor de notas e o resultado que você achou. Tipo, o aluno de RA 78 obteve a maior nota da sala, que foi 9,5. Tem uma observação aqui. Em caso de repetição de notas, por exemplo, tem mais de um aluno com 9,5. Tanto faz qual que você vai imprimir, tá bom? Você vai escolher qualquer um deles que você imprimir, tá correto. De boa? Todo mundo entendeu o exercício? Nem alguma dúvida?
De boa. Ô Nakamiki, Oi. uma coisa que eu fiquei confuso é que, tipo, primeiro você vai digitar todo o vetor RA, depois todo o vetor nota? Como você preferir. Se você quiser digitando junto, tipo, qual que é o RA do primeiro e qual que é a nota do primeiro. Depois, qual é o RA do segundo e a nota do segundo. Então, tem para entrada de dados, você pode fazer das duas formas. Ou ler todo o vetor de RAs, depois ler todo o vetor de notas, ou ler em conjunto. Tipo, qual é o RA do primeiro, a nota do primeiro, o RA do segundo, a nota do segundo. Como cada dupla preferir, Tá bem, obrigado. tá? De boa, moçada, então é isso. Eu vou continuar aqui, né? Vocês vão tirando as dúvidas, vão passando os nomes das duplas. E no final, vocês vão postar lá no Canvas o programa e um print da tela, tá bom? Daqui um pouco, se vocês tiverem problema para esse print da tela, eu volto e daqui um pouco, quando né, os programas estiverem mais encaminhados, eu volto, tá? E daí se alguém nunca deu print screen, sei lá, umas coisas assim, a gente fala, tá bom? Então, não vou prender mais vocês, vou deixar vocês fazerem esse programa aí e tô aqui para tirar dúvidas. Vitor, pode fazer sozinho também, de boa. Beleza. Então, vamos colocando aí que eu vou anotando aqui também, né? Do Breno, né? Não, já que eu permiti um, pode ser mais, tá? Pode colocar aí.
Oi, Murilo, tenta abrir um navegador. Dá para você fazer pelo Replit. Ou entra em algum grupo para você poder ajudar, para você não ficar sem essa nota. Dá para fazer também pelo Replit, que é abrir um navegador. E daí você escolhe lá, tem para emuladores, né, que são tipo simuladores de várias linguagens, entre elas C e C++. Mas tenta entrar em alguma dupla, fazer alguma dupla.
Para quem chegou depois, o Bruno e o Kevin, por exemplo, a gente está fazendo a primeira atividade para nota, tá? Vale meio ponto. Pode ser feito em duplas, então se vocês estiverem sem duplas e quiserem, enfim, fazer juntos, é o exercício 7, tá aqui na tela para vocês, beleza? E ele está presente lá no Canvas, na aba Tarefas, de boa. É para fazer durante o horário da aula e postar lá no Canvas, tá?
Lembrando pro Breno, Bruno, César, Gabriel, Gustavo, João Vitor, Kevin, Pedro e Vinícius, quando vocês tiverem fechado os grupos, as duplas, coloca aqui no chat para eu anotar, tá bom? Pode fazer em trio, Breno.
Oi, Vitor. Beleza. Bom, voltando aqui, para a gente rever e encaminhar o exercício para quem estiver tendo dificuldade. Bom,
Então, a gente tem 3 fases, né, os nossos programas. Uma primeira fase de coleta de dados, segunda de fazer o que o enunciado pede e a terceira de impressão dos resultados. Na fase de coleta de dados, bom, é importante a gente lembrar que a gente tem que declarar as nossas variáveis e, em particular, 2 vetores de 30 posições. Um vetor inteiro de 30 posições para os RAs e um vetor float de 30 posições para as notas, tá? Na hora de inserir as notas, a gente não sabe quantas notas vão ser digitadas, porque pode ser 30 ou pode ter algum zero no RA no meio, e daí a gente parar a inserção de notas, beleza? Então, vocês podem usar algum dos comandos onde a gente não sabe quantos dados vão ser digitados. Por exemplo, o while e do while, beleza? Lembra que as condições para a gente sair do loop são quando a gente chegar nos 30, né? 30 elementos, quando a gente tiver 30 elementos, ou quando o RA digitado for zero, beleza? Tá? Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte, é a gente percorrer o vetor de notas para achar a maior nota. Lembrem sempre que vocês, além de saber qual é a maior nota, vocês têm que saber qual é o índice do vetor, em que posição do vetor aquela nota está, para poder pegar o RA correspondente, beleza? Então, vocês vão percorrer o vetor comparando as notas, sempre lembrando que vocês vão ter que ter um jeito de acessar o índice, né? De saber o índice do vetor, beleza? A posição do vetor. E depois, daí vocês entram na fase de impressão, beleza? Qualquer dúvida, vocês falem aí.
Professor, Oi? gostaria de perguntar se é necessário imprimir todos os valores dos vetores antes de imprimir a média. É, é que não é média, hein? É só o maior, tá? Isso. Ah, não, desculpa. Sim, imprimir os valores dos dois vetores, daí imprimir o RA é a média a maior média. Ah, entendi. Tu tem que imprimir os valores antes, né? Sim. Tá. Beleza, obrigado. Nada. Só lembrando que as notas inseridas já são as médias, tá? Então, Bruno, exatamente isso. Aquela nota já é a média. Isso, é para imprimir a nota mesmo, exato. Não tem cálculo de média. Aquela nota lá já é a média. Isso aí, valeu.
Pessoal, bom, como é a primeira vez que vocês estão colocando imagens, né, para mim, pelo menos, né, imagem de execução do programa, que é aquela tela preta do console, né, onde vocês vão imprimir os resultados. Eu já tinha, né, já sabia que ia ser a primeira vez que ia acontecer isso, então eu já coloquei o horário para entrega, ao invés de 9h40, eu coloquei 9h55, para dar esses 15 minutos para, enfim, não vai precisar de tudo isso, mas, enfim, para resolver o lance da figura, tá? Lembra sempre que dando print screen, que é alguma tecla que fica no seu teclado, normalmente no alto do teclado, mais para o lado direito, você tipo dá um Ctrl C na tela. Aí você vai num programinha qualquer, pode ser Paint, né, o Paint, como muita gente chama, pode ser no Word, né, aí você corta e seleciona só o pedacinho que você quer, que é aquele pedacinho preto lá, que é a saída do programa, legal? E aí aquele pedacinho lá se salva como um arquivo, porque o Canvas, muitas vezes, pelo menos na minha interface, né, na interface de professor, ele não deixa dar Ctrl V na imagem. Eu tenho que carregar um arquivo, beleza? Então eu tenho que salvar, tipo, no Paint, no Word, alguma coisa assim como arquivo, e daí carregar o arquivo. Eu coloquei aqui também, tá? Tipo umas instruçõezinhas de como fazer isso, tá? Então, de qualquer forma, vocês vão ter até 9h55, né? Até por conta disso. Embora às 9h40 eu tenha uma reunião de orientação de TCC e tal. E daí eu tiro dúvidas até 9h40 com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem que depois eu vou estar numa, enfim, fazendo orientação, tá bom? Então tá aí na tela, tá? Para colocar lá no Canvas, tarefas. É essa tarefa aí, tá? 18 de agosto.
Pessoal, um aviso importante. Atenção, então, tá? Já vi que teve pelo menos um grupo que já postou, ainda tem um pouco mais de 15 minutos. E daí, para quem não der tempo, beleza? Até 9h55, eu vou abrir uma outra tarefa fora do prazo, tá? Então, vocês não deixem de entregar, tá bom? Beleza? Mesmo fora do prazo. E daí eu conto parcialmente a nota, tá bom? Não deixem de entregar. Dependendo do horário, vou descontar bem pouco ou vou descontar um pouco mais, mas não deixem de entregar, beleza? E é isso. A gente está também dimensionando, então, a complexidade, né? A Ângela que propôs, ela conhece mais vocês, e a outra turma está fazendo o mesmo, tá? Mas eu vou abrir essa outra tarefa para entregas fora do prazo. Quem não terminou, por favor, coloque lá, tá bom? Beleza? E daqui um pouco eu vou sair para aquela orientação que eu falei para vocês agora no horário do intervalo. Beleza? Já fiz chamada, tá? Notei que o Felipe Tayar, João Vidal e Vinícius Borim não estariam aí. Se um deles estiver, por favor, me avise. Tá? Os demais ficaram com presença. Beleza? Bom, vocês podem continuar aí, né? Essa tarefa sem desconto de nota nenhuma termina 9h55 e eu vou abrir a outra atrasada, tá? Para entregas atrasadas. Então, percebam bem em qual vocês vão postar, beleza? Principalmente quem vai postar até 9h55. Poste na que está escrito meio ponto. Beleza? Obrigado pela presença de todo mundo e na semana que vem a gente conversa mais. Professor, o Tayar, ele... Tá me escutando ou não? Tô escutando. O Tayar, Felipe Tayar, ele errou a aula, ele tá na aula da Ângela. Aí tá falando que assistiu aqui, que a gente foi avisar ele. Aí eu não sei se vale como presença, não sei. Eu ponho presença sim. Só que Beleza. daí ele tem que começar a assistir aqui por causa das notas. Entendi. Tá bom. Aí eu posso tirar só mais uma outra dúvida? A minha aula para você, professor, eu só consigo entrar quando o pessoal manda link, porque ela não aparece em lugar nenhum mesmo. Nem no Canvas, nem no Teams. Então, o pessoal falou que tem no calendário do Canvas, mas para mim não aparece, não. Tá. Isso aí é bug do sistema, né? Mas guarda esse link em algum arquivo, tipo assim, toda semana é o mesmo link. Ah, entendi. Beleza. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Falou, nada. Tchau, tchau. Tchau.